Imagine a situação. Estamos em maio de 1860, e um grupo de condenados acaba de fugir do campo de treinamento militar de Kuzminsk, em Rostov. Desde o nascimento, esses homens carregam o peso de crimes violentos e assaltos. Agora, redes de comunicação já divulgaram alertas de busca por um homem armado, confirmando que a fuga ocorreu na manhã do dia 8. Enquanto isso, o cenário internacional segue uma dança perigosa. De um lado, vozes exaltadas pintam um quadro otimista sobre o avanço da Rússia. Do outro, analistas sérios desmontam essa narrativa, alertando para os riscos reais. Não se deve, mais uma vez, acreditar em promessas vazias, pois cada concessão alimenta diretamente o ciclo de perdas e sofrimento. Mas o que realmente importa é o que acontece nos bastidores. As negociações em Istambul continuam, mas há um detalhe crucial: a Rússia ainda não oficializou quem representará o país na Turquia. E o mais revelador: Putin, ao que tudo indica, não tem intenção de comparecer. Na prática, o Kremlin está sabotando as únicas conversas que poderiam, de fato, mudar o jogo. Afinal, como bem apontou Zelensky, ninguém além de Putin define a política russa hoje. Enquanto isso, os Estados Unidos enviam uma delegação quase completa de ex-assessores de Trump, com a possibilidade de o próprio ex-presidente aparecer. Mas apenas se Putin fizer o mesmo. E Putin só se mexerá se Trump der o primeiro passo. É um teatro absurdo. A Rússia espera que os Estados Unidos não exerçam pressão, a Ucrânia conta com essa pressão, e a Turquia torce para que tudo se resolva sozinho, sem que ninguém precise cumprir promessas eleitorais. Infelizmente, a realidade é clara: não há sinal concreto de que a guerra esteja perto do fim. Agora, um ponto que chama atenção é a resistência dos soldados russos em fugir, mesmo diante de condições desumanas no fronte. A explicação está nas equipes de repressão que atuam dentro do exército, compostas por elementos brutais que aplicam castigos medonhos contra desertores. Mas surge uma pergunta inevitável: por que esses grupos não foram eliminados? A resposta pode estar no futuro próximo. Quando o comando militar é dominado por figuras extremistas, chega um momento em que a violência deixa de ser exceção e se torna regra. O que antes era um caso isolado de deserção, hoje é quase rotina nas forças russas. Voltando às negociações, as peças no tabuleiro se movem de forma confusa. Fontes indicam que a delegação russa em Istambul será liderada por figuras como Medvedev e o assessor de Putin, Ushakov. Mas uma coisa é certa: Putin não deve aparecer. O Kremlin nem sequer convocou os jornalistas que acompanham o presidente para a viagem. Aliás, nem mesmo os profissionais que trabalham diretamente com Putin foram informados sobre qualquer preparativo. Um funcionário de uma estatal ligada à administração presidencial confirmou: não há sinal algum de que Putin esteja organizando uma ida à Turquia. Sobre um possível encontro entre Putin e Zelensky, há rumores de que os Estados Unidos já teriam intermediado um contato direto. Mas quando e onde isso aconteceria? Ninguém sabe. O que se sabe é que não será agora. Outro detalhe curioso vem de fontes do governo russo: a presença de Biden em Istambul poderia ser o gatilho para Putin reconsiderar sua ausência. Se o presidente americano for, Putin talvez mude de ideia, afinal, ele adora surpresas. Enquanto isso, os Estados Unidos enviam uma delegação forte, com nomes como o senador Marco Rubio, além de enviados especiais como Stephen Pifer e Kev Walker. Trump, por sua vez, não descarta uma participação pessoal. Mas as incertezas não param por aí. A União Europeia já avisou: se não houver progresso nas negociações até o fim da semana, novas sanções serão aplicadas, mirando setores como energia e finanças. O chanceler alemão Olaf Scholz foi claro: esperamos que Putin aceite um cessar-fogo. Se não houver avanços reais, trabalharemos em conjunto para endurecer as medidas. A pressão é clara, mas o Kremlin parece ignorá-la. Enquanto isso, Zelensky fez um pedido incomum: pediu que a Ucrânia não atacasse a Rússia entre os dias 8 e 10 de maio, período em que Moscou receberia líderes estrangeiros, e cumpriu sua palavra. Apesar da propaganda russa, não houve ataques ucranianos no dia da vitória. Zelensky reforçou: fazemos o que prometemos. Mas vale lembrar que, segundo serviços de inteligência ocidentais, Putin já planejava a guerra muito antes de 2022. Para ficar por dentro de todos esses desdobramentos, acompanhe nossas análises. Seu apoio é fundamental. Curta, comente e se inscreva no canal. As assinaturas são essenciais para que continuemos produzindo conteúdo de qualidade. E se quiser contribuir ainda mais, confira as opções de apoio financeiro na descrição do vídeo. Lá, você escolhe o nível de contribuição e recebe benefícios exclusivos, como acesso a conteúdos especiais e participação em sorteios.
Outra forma de ajudar é adquirindo um VPN. Com ele você contorna bloqueios e acessa livremente plataformas como YouTube, Twitter e Instagram, mesmo em países com restrições severas. Na Rússia, onde o Roskomnadzor impõe barreiras constantes, um VPN garante que você decida o que ver, ouvir ou ler. E o melhor, comprar e usar um VPN é completamente legal. Basta acessar o link na descrição e escolher o plano que melhor atende suas necessidades. Assim, você apoia nosso trabalho e ainda garante sua liberdade na internet. Agora voltemos ao que realmente importa, os fatos. A cada dia, a guerra revela novas camadas de complexidade. E é nosso papel trazer essas informações com clareza e profundidade. Fique atento, porque a história ainda está sendo escrita. E essa é a realidade nua e crua. A guerra não se decide em mesas de negociação, mas nos campos de batalha e nas entranhas dos governos. Moscou não quer conversar, quer ditar termos. E enquanto Putin insistir em exigir territórios que não lhe pertencem, qualquer diálogo será apenas uma cortina de fumaça para ganhar tempo. O Kremlin sabe disso. Washington também. Mas a esperança de alguns, como se magia diplomática pudesse resolver o que a força bruta não conseguiu, persiste como um delírio perigoso. O que realmente define o rumo deste conflito são dois fatores: a capacidade de resistência da Ucrânia e a pressão econômica sobre a Rússia. Hoje, nenhum dos lados dá sinais claros de ceder. A Ucrânia não se renderá enquanto tiver apoio ocidental, e a Rússia não recuará enquanto acreditar que pode esgotar o inimigo. Mas as fissuras já aparecem. Os estoques russos de munição e equipamentos estão se esgotando, e a economia do país, apesar das aparências, está à beira de um colapso estrutural. Mobilizações forçadas, controle absoluto da informação e repressão interna são remendos que mais cedo ou mais tarde se romperão. Já a Ucrânia enfrenta um desafio diferente: a pressão política dos aliados. Se os Estados Unidos e a Europa recuarem no apoio militar, Kiev ficará em desvantagem. Se mantiverem o fluxo de armas, a guerra se arrastará. Mas com chances reais de desgastar Moscou até o ponto de ruptura. E é aqui que entra a estratégia de Zelensky. Ele não está jogando xadrez diplomático por ingenuidade. Cada palavra sua é calculada para expor a hipocrisia russa e forçar o Ocidente a agir. Quando diz que só Putin pode ordenar um cessar-fogo, está deixando claro: não há intermediários confiáveis. Quando recusa negociações com enviados sem poder real, está desmascarando o jogo de Moscou, que usa diplomatas como fantoches. E quando insiste em sanções mais duras e armas mais letais, está lembrando ao mundo que a paz não virá de palavras vazias, mas de ações concretas. O problema é que o tempo não está a favor de ninguém. A cada dia que passa, mais vidas são perdidas, mais cidades são destruídas, e mais a Rússia se afunda em um atoleiro do qual não sabe como sair. A Ucrânia, por sua vez, precisa de resultados rápidos, não apenas para reconquistar territórios, mas para manter a moral da população e a confiança dos aliados. E enquanto isso, o mundo assiste, dividido entre a urgência de agir e o medo das consequências. Mas uma coisa é certa: esta guerra não terminará com um aperto de mãos em um salão dourado. Ela só acabará quando um dos lados não puder mais lutar, seja por falta de recursos, seja por falta de vontade. E até lá, cada decisão, cada arma enviada, cada sanção imposta, será um passo mais perto do fim, ou do abismo. Hoje foram 10 ataques com drones, nem 100, nem 200, uma redução. Isso não significa um cessar-fogo, mas talvez sinalize algo. Talvez as pressões dos europeus e americanos estejam surtindo efeito. Talvez a Rússia queira demonstrar disposição para uma desescalada. Como interpretar as declarações de Toll? Perguntaram os jornalistas a Zelensky em uma recente entrevista. Analisaria a data das declarações de Toll, respondeu: parecem-me anteriores às últimas conversas com os turcos. O que é claro, porém, é a verdade. Enquanto todos os lados simulam gestos em uma guerra de narrativas, Zelensky mostra que a Ucrânia faz tudo ao seu alcance para encerrar o conflito pela diplomacia. O problema está apenas em Putin. Funcionará? A resposta não é óbvia, pelo menos não para mim. Não se pode negar que Zelensky age certo, e até mais e melhor do que se poderia esperar. O problema é que os objetivos declarados por Trump não condizem com suas ações reais. Os Estados Unidos não querem impor sanções à França, não desejam retomar a linha Biden e orgulham-se de um diálogo diferente com a Rússia. Por isso, Trump ajusta suas decisões à conveniência, buscando uma resposta que agrade a seu eleitorado. E esse eleitorado, por sua vez, já o penalizou com uma série de derrotas políticas. Perdeu influência sobre os Houthis, a China e a economia, e até sua postura em relação a Israel mudou drasticamente.
Ele falhou em quase tudo que prometeu, tornando cada vez mais difícil adotar medidas construtivas sem alienar sua base. No fim das contas, como já disse, a questão é complexa. Parto de um cenário básico em que a pressão sobre uma eventual nova administração americana não trará novos pacotes de ajuda à Ucrânia. Espero que os líderes ocidentais e ucranianos também trabalhem com essa hipótese, ao menos em seus planos de contingência. Se Trump, sob pressão da opinião pública ou de republicanos mais sensatos, decidir mostrar que não é o cachorrinho de Putin, ficarei aliviado, mas as chances disso são mínimas. Enquanto isso, a verdadeira linha de defesa da Ucrânia e daqueles que resistem à agressão são as Forças Armadas ucranianas. E é por isso que continuamos a campanha para equipar a 25ª Brigada com drones. Hoje estamos perto de atingir a meta, falta pouco, mas ainda há o que fazer. Agradeço a todos que já contribuíram e seguem contribuindo. Eu mesmo participei deste esforço, como sempre faço, respondendo ao apelo direto dos soldados ucranianos. Que Deus dê saúde aos nossos guerreiros. Estamos apoiando o 3º Batalhão da 25ª Brigada Aeromóvel, que opera na linha de frente. Gostaria de agradecer publicamente ao canal do YouTube Michael Nakai por sua ajuda na compra de 12 drones para o batalhão. Seu apoio é fundamental, e muitos não têm ideia do quanto faz diferença. A guerra não acabou. A luta é longa, e no horizonte próximo não vejo seu fim. Mas seguiremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para fortalecer o exército ucraniano, derrotar o agressor e proteger nossa terra, nossas famílias. Enquanto isso, a Rússia continua a ser responsabilizada por seus crimes passados. A Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, reconheceu oficialmente Moscou como culpada pela queda do voo MH17 sobre o Donbas em 2014. Não gosto da palavra acidente, ela sugere algo fortuito, quando na verdade foi um ataque deliberado a uma aeronave civil. A decisão foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos, Wojciech Extra. Esse veredito é, antes de tudo, uma vitória para os familiares das vítimas do MH17. Nada apagará sua dor, mas é um passo crucial rumo à justiça e à verdade. Este julgamento envia um sinal claro à comunidade internacional. Violações do direito internacional não ficarão impunes, declarou o Extra. A Rússia violou a Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional ao usar armas contra uma aeronave comercial em voo. Agora a ICAO avaliará como Moscou poderá compensar os danos causados. Após mais de uma década, finalmente temos o reconhecimento oficial da responsabilidade russa. O avião malaio foi abatido por um sistema de mísseis Buk fornecido pela Rússia, operado por sua tripulação, que o levou até o local e depois o retirou sob o manto da noite. O principal suspeito, um oficial russo que comandou a operação, nunca foi entregue. Hoje poderia estar em uma prisão holandesa em condições bem mais humanas do que as que impõe aos ucranianos. Mas essa foi a escolha dele e da Rússia. Enquanto isso, a máquina de guerra russa não dá trégua. Na região de Kharkiv, um homem de 81 anos e uma mulher de 70 foram mortos por bombas guiadas russas em Shevchenkov. Outros 4 civis, todos acima dos 60, ficaram feridos. Em Petropavlivka, um casal idoso foi atingido, e um homem de 70 anos teve sua casa destruída. Em Liman, um drone feriu um menino de 11 anos. Em Svatov, uma mulher de 42 anos foi ferida, 6 casas e 3 carros danificados. O terror continua, dia após dia. Do outro lado da fronteira, na região de Kursk, as forças russas relatam tentativas ucranianas de infiltração. Segundo o canal militar Z, o inimigo usa pequenos grupos e unidades de operações especiais, treinados por instrutores ocidentais. A artilharia ucraniana bombardeia assentamentos russos, enquanto Moscou afirma repelir ataques. Como sempre, é difícil separar a verdade da propaganda, mas uma coisa é clara, as forças ucranianas não dão descanso ao agressor. Apesar dos contra-ataques ucranianos em Kursk, a Rússia insiste em avançar em Sumy. A guerra não dá sinais de trégua e cada dia traz novas vítimas, novos danos, novas mentiras. Mas enquanto houver resistência, haverá esperança. E enquanto houver esperança, seguiremos lutando, não apenas com armas, mas com verdade, justiça e determinação. Porque essa não é apenas uma guerra por território, é uma guerra pela sobrevivência. E nós não vamos recuar. Enquanto os relatos de fontes independentes revelam uma realidade bem diferente das narrativas oficiais. Os avanços russos em direção a Nadia Dolina e Belovodsk, embora lentos, são reais, e cada metro conquistado custa vidas, recursos e tempo.
Belovods, aliás, já deveria estar sob controle há semanas, mas a resistência ucraniana prova, mais uma vez, que a guerra não se vence apenas com números ou promessas vazias. Enquanto isso, na região de Kursk, a população civil paga o preço mais alto. Moradores de Komutovka e arredores vivem sitiados, sem água, sem eletricidade, sem rotas de evacuação seguras. As autoridades locais falam em apoio heróico, mas as cartas que chegam dos abrigos improvisados contam outra história. Famílias inteiras amontoadas em porões, crianças sem acesso a medicamentos, idosos abandonados à própria sorte. Prometem compensações financeiras, mas os valores, quando chegam, são insuficientes, burocráticos, quase uma zombaria diante do sofrimento. E o pior, quem não perdeu a casa formalmente não tem direito a nada. Como se a guerra medisse sua crueldade em metros quadrados de tijolo, e não em vidas despedaçadas. No fronte de Pokrovsk, a pressão russa não dá trégua. Os avanços em Maliniva e nas proximidades de Novorodica ameaçam cortar rotas logísticas vitais, enquanto em Torets, a batalha pelas ruas se arrasta há meses. Cada quarteirão disputado é uma prova de que, mesmo exaustos, os defensores ucranianos não cedem. Mas a verdade é que a Rússia joga sujo, drones em enxames, artilharia pesada, unidades de assalto que não hesitam em sacrificar seus próprios soldados em ondas humanas. E enquanto isso, do outro lado, a propaganda não para. Mensagens otimistas sobre controle quase total de vilarejos são desmentidas horas depois por relatos de contra-ataques e posições perdidas. A cautela é necessária. Cada palavra a mais pode ser usada pelo inimigo para ajustar suas táticas, para explorar brechas, para enviar mais homens à morte certa. No sul, a situação em Boiar é ainda mais crítica. Fontes ucranianas admitem, o controle sobre o vilarejo é frágil, quase simbólico. A defesa, antes sólida, agora sofre com problemas de comunicação, falta de munição e coordenação entre unidades. E a Rússia, é claro, não perde a oportunidade. Cada erro é explorado, cada hesitação é punida. Enquanto isso, os números não mentem. Nas últimas semanas, o número de ataques russos caiu 18% em relação ao período anterior, não por generosidade, mas por exaustão. Mesmo assim, os pontos mais quentes seguem em chamas. Pokrovsk, com 482 ataques registrados, continua sendo o epicentro da carnificina. Novopavliva e o sul de Donetsk também não dão trégua, com centenas de bombardeios diários que transformam cidades em escombros. A guerra não é feita apenas de mapas e estatísticas. É feita de pessoas, de soldados que resistem apesar de tudo, de civis que se recusam a abandonar suas casas, de famílias que enterram seus mortos em silêncio. E enquanto a Rússia insiste em avançar, a Ucrânia insiste em existir. Cada dia é uma batalha. Cada vida salva é uma vitória. E cada mentira desmascarada é um golpe contra o agressor. Porque essa guerra não é só por território. É por dignidade. E nós não vamos nos curvar. Em uma dança mortal de precisão e improviso. O fronte não dorme. A cada hora dezenas de drones ucranianos riscam o céu como vespas furiosas, transformando a guerra em um jogo de xadrez onde cada peça vale uma vida, e cada movimento, uma inovação. Não são apenas máquinas. São extensões dos soldados, olhos que enxergam além das trincheiras, mãos que lançam granadas sem expor um único dedo ao fogo inimigo. E quando a Rússia aposta em números, a Ucrânia responde com engenhosidade. Foi assim que nasceu o Korolev Cherchen, o Zangão Rei, uma arma que não destrói apenas tanques, mas também a arrogância de quem acredita que a guerra se vence apenas com blindados e infantaria. Leve, barato, letal. Um drone capaz de carregar quase 10 quilos de morte em suas garras ou voar 17 quilômetros com uma carga menor. Não é um brinquedo de guerra. É uma revolução. Em segundos ele decola, atinge o alvo com um disparo de granada antitanque Spike ou uma ogiva OG-22M, que espalha milhares de fragmentos como uma tempestade de aço, e retorna à base em menos de 2 minutos. Pronto para a próxima missão. Imagine a cena, uma unidade ucraniana avança por um bairro devastado. O inimigo se esconde em um prédio, atrás de paredes de concreto. Antes, seria necessário chamar artilharia, arriscar vidas em um assalto frontal ou gastar drones caros em ataques suicidas. Agora, basta um operador, um joystick e um Cherchen. Ele paira sobre o alvo, dispara sua granada e some no horizonte antes que os russos sequer entendam o que os atingiu. É como jogar um videogame, diz um soldado, só que as consequências são reais. E é exatamente isso que assusta Moscou. A guerra não é mais um confronto de homens, mas de algoritmos, de decisões tomadas a quilômetros de distância, onde a única coisa que separa a vitória da derrota é a velocidade de um clique.
Mas a Ucrânia não para nos drones aéreos. Enquanto a Rússia ainda confia em seus velhos Buk M3 sistemas de defesa antiaérea que custam 45 milhões de dólares cada, os ucranianos transformaram o campo de batalha em um laboratório de táticas assimétricas. Em uma operação recente, forças especiais localizaram um desses monstros russos estacionado perto da linha de frente. Não houve hesitação. Um enxame de drones kamikazes foi lançado, e em minutos, o Buk, orgulho da engenharia militar russa, virou sucata. 45 milhões de dólares reduzidos à fumaça. E o mais impressionante, nenhum soldado ucraniano precisou chegar perto. No chão, a revolução é ainda mais silenciosa. Robôs terrestres equipados com câmeras e armamentos leves infiltram-se em território inimigo como fantasmas. Eles não são invencíveis, podem ser destruídos, interceptados, enganados. Mas cada um que cai é um a menos nas trincheiras. Cada um que avança é um par de olhos a mais para as forças ucranianas. E quando um desses robôs detecta um drone russo se aproximando, ele não foge. Ele contra-ataca. Engana. Faz o inimigo desperdiçar munição, tempo, recursos. Porque nesta guerra, a vantagem não está em quem tem mais tanques, mas em quem pensa mais rápido. A Rússia ainda acredita em ondas humanas, em ataques frontais, em números que compensam a falta de estratégia. Mas a Ucrânia está reescrevendo as regras. Cada drone abatido é substituído por 2. Cada tática falha é aprimorada no dia seguinte. Cada soldado russo que cai é um a menos para ameaçar cidades, famílias, o futuro. E enquanto Moscou gasta fortunas em sistemas ultrapassados, Kiev transforma sucata em armas, ideias em vitórias, e cada grama de criatividade em um golpe contra o invasor. A guerra do futuro já começou. E ela não será decidida por quem tem mais soldados, mas por quem tem mais drones, mais inteligência, mais coragem para inovar. A Ucrânia está mostrando ao mundo como se faz. E a Rússia? Bem, a Rússia ainda está tentando entender por que seus generais, treinados para lutar no século passado, estão perdendo para um exército que aprendeu a guerrear no século XXI. Enquanto isso, em cada trincheira, em cada laboratório improvisado, em cada base de drones, a mensagem é clara: não vamos nos curvar. Não hoje, não amanhã, nunca. Não é apenas uma questão de disciplina, mas de sobrevivência. A Rússia transformou seus próprios soldados em reféns de um sistema que não perdoa erros, que não tolera fraquezas, que não oferece alternativas além da obediência cega ou da morte. As unidades como 5-4 do regimento motorizado não são apenas forças de contenção, são um aviso. Um aviso de que, para Moscou, a vida de um soldado vale menos do que a necessidade de manter as aparências de um exército invencível. E o que acontece quando homens, já endurecidos por anos de prisão, descobrem que a guerra é apenas mais uma cela, só que sem grades? Eles fogem. Ou se rebelam. Os desertores não são covardes. São homens que perceberam que a única escolha real é entre morrer como carne de canhão ou morrer lutando contra aqueles que os enviaram para o matadouro. E à medida que a guerra se arrasta, as deserções se multiplicam não por medo, mas por cálculo. Porque no fim das contas até os condenados por assassinato e roubo entendem uma verdade simples: não há honra em ser sacrificado por generais que nunca pisaram na linha de frente. Há apenas sobrevivência. E às vezes a sobrevivência exige que se vire a arma contra quem a entregou. Enquanto isso, o Kremlin insiste em táticas que já falharam antes mesmo de serem testadas. Os motosturms, esses ataques relâmpago com motocicletas e veículos leves, são a prova de que a Rússia ainda acredita que quantidade pode vencer qualidade. Mas o que eles não entendem é que a Ucrânia não luta contra números. Luta contra algoritmos. Contra drones que não dormem, contra sistemas de defesa que aprendem mais rápido do que seus soldados conseguem correr. E cada vez que um desses motosturms é dizimado por uma saraivada de fogo preciso, Moscou prova apenas uma coisa: que sua estratégia é tão frágil quanto a moral de seus homens. Os relatórios são claros: as unidades russas não têm equipamentos suficientes, não têm treinamento adequado, não têm sequer a ilusão de que estão lutando por algo maior do que a própria pele. Os veículos improvisados, as armas remendadas, os uniformes rasgados, tudo isso é sintoma de um exército que se desintegra por dentro. E quando até os condenados começam a fugir, quando até os voluntários da prisão percebem que a guerra é uma sentença de morte disfarçada de patriotismo, é sinal de que o colapso não é uma possibilidade. É uma questão de tempo. Mas não se enganem, a Rússia não vai parar, porque parar significaria admitir a derrota. E Moscou prefere que seus soldados morram a admitir que está perdendo. Então, eles continuarão jogando homens contra trincheiras, continuarão enviando condenados para a linha de frente.
Continuarão inventando táticas desesperadas enquanto seus generais assistem de longe, protegidos por muros de concreto e mentiras. E a cada dia que passa, a conta só aumenta. Não só em vidas perdidas, mas em ódio acumulado. Em homens que, quando finalmente entenderem que não tem nada a perder, vão se voltar contra quem os traiu. A história já mostrou o que acontece quando um exército se transforma em uma máquina de moer carne. E a Rússia está repetindo os mesmos erros, com a mesma arrogância, com a mesma cegueira. A diferença é que, desta vez, o mundo está assistindo. E a Ucrânia está escrevendo a lição que eles se recusam a aprender, que a violência não termina no fronte. Ela volta para casa, escondida nas cicatrizes, nos olhares assombrados, nos corpos quebrados que ninguém quer ver. E quando um soldado ousa mostrar a verdade, quando tira os óculos escuros e revela os hematomas, quando conta que foi espancado por defender o que restou da sua dignidade, o que encontra não é solidariedade. É ódio. É a mesma máquina que o enviou para a guerra agora cuspindo nele, chamando-o de mercenário, de traidor, de besta que lutou por dinheiro. Eles não querem saber da verdade. Não querem ouvir que foram abandonados, que os generais mentiram, que as medalhas não pagam as contas do hospital. Não querem encarar o fato de que, enquanto alguns se enriquecem com contratos milionários, outros voltam para casa com o crânio fraturado, amarrados a uma cama de hospital, sendo chamados de assassinos por quem nunca sentiu o cheiro de pólvora. A polícia que deveria protegê-lo, vira cúmplice dos agressores. Os mesmos que deveriam garantir justiça o algemam a um radiador, o espancam até perder os sentidos, o deixam sangrando no chão enquanto riem e o chamam de fascista. E quando alguém finalmente intervém, um oficial que ainda tem um pingo de humanidade, é tarde demais. As costelas estão quebradas, o cérebro sofreu uma lesão, as mãos, antes firmes para segurar um fuzil, agora tremem ao tentar escrever uma mensagem de socorro. Isso não é um caso isolado. É um padrão. Um padrão de abandono, de traição, de um sistema que usa seus soldados como bucha de canhão e depois os joga na sarjeta quando já não servem mais. Eles voltam para uma sociedade que os despreza, para famílias que não se reconhecem, para um país que prefere fingir que a guerra não existe. E quando ousam falar, quando tentam alertar os outros sobre o que realmente acontece lá, são silenciados, ameaçados, espancados, mortos. A Rússia está construindo um exército de fantasmas. Homens que lutaram, sangraram e agora vagam pelas ruas como párias, marcados pela guerra que lhes foi imposta. E o pior, eles sabem que não há volta. Não há perdão. Não há futuro. Só a certeza de que quando a conta chegar, e ela sempre chega, não haverá ninguém para defendê-los. Nem o Estado, nem os generais, nem os mesmos cidadãos que aplaudiam suas vitórias, enquanto bebiam vodka em frente à televisão. Eles já entenderam. Agora é a sua vez. Porque quando a guerra acabar, se é que algum dia vai acabar, esses homens não vão desaparecer. Eles vão estar aí. Nas filas do desemprego, nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, nas esquinas escuras das cidades. E vão se lembrar de quem os enviou para o inferno. Vão se lembrar de quem os traiu. E mais cedo ou mais tarde vão cobrar a dívida. Com juros.